Segundo o professor Paulo, eu tenho que fazer uma pressão suave para a gente iniciar. Agora entreguei ele. Podemos, pessoal? Sou representante da equipe 1 e o que nos foi proposto foram duas decisões a respeito do Fundo de Participação dos Municípios. Até na discussão, nós descobrimos que os acórdãos eram diferentes e por isso que a discussão ficou até mais acalorada no grupo. Mas a questão posta, tanto nos dois acórdãos que são antagônicos, né? Mas e no caso, digamos, problema, é a seguinte: todos os municípios têm uma cota de participação, e vocês devem já ter julgado até isso, do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma arrecadação de IPI e outro tributo que a União repassa conforme critério estatístico divulgado pelo IBGE. Então, o que aconteceu? Os municípios, querendo uma fatia maior do fundo, ingressaram na Justiça pedindo justamente um aumento na sua participação. E a União contestou apresentando esses dados do IBGE. O interessante é que o IBGE faz uma projeção, ele faz a avaliação em determinado ano e projeta para os próximos anos tanto índices crescentes quanto decrescentes. Evidentemente que, tanto num quanto no outro caso, a projeção era negativa para os municípios. E aí a questão que se colocou foi, com base apenas em princípios de proporcionalidade, razoabilidade, se pode determinar a alteração desse percentual de participação? Toninho, só um detalhe aqui. Sim. Que pode sensibilizar alguém, né? O coeficiente que foi quadrado o município aqui do caso é de 0,6, porque ele tinha população de 10.187 habitantes. Se ele tivesse 10.189 habitantes, ele já estaria enquadrado na faixa superior, que ia ganhar 0,8% de participação. Para o município pequeno é uma diferença significativa, né? Por causa, às vezes, de 1 ou 2 habitantes. Né? E aí vieram os argumentos. Isso. Então, realmente, a diferença numérica é apenas de duas pessoas e a diferença econômica é muito grande, por isso o interesse do município. Como a equipe entendeu de poderia ser julgado o caso? Então, eu fiz aqui 4 pontos, né? Primeiro, o critério legal, que é o índice ou a projeção do IBGE, ele é válido, mas ele não é o único. Ou seja, o juiz pode, sim, avaliar outros elementos para verificar se essa projeção, de fato, ela se confirma no mundo real ou não. Então, aqui, no caso, o município, que é o autor da demanda, tem o ônus de provar que a projeção do IBGE não se sustenta. E aí, como ele prova isso? No caso concreto aqui que foi apresentado, eles trouxeram elementos objetivos, tais como um maior número de nascimentos do que de óbitos. Não, esse não é do nosso caso, esse é o do acórdão, né? Esse é do acórdão. Bom, mas é o acórdão que se fundamenta, que é o caso que tem um aumento de 2 pessoas, exatamente, né? E ele, mas assim, no caso do acórdão, ele fala muito nos princípios, mas se você for analisar o acórdão, você vê que ele se utiliza de dados objetivos, como eu referi, que é o número de nascimentos superior ao óbito, o aumento de eleitores, um aumento nas ligações de luz e etc. Então, para finalizar, nós entendemos que os princípios podem ser utilizados como fundamento, mas não servem como únicos argumentos para sustentar uma decisão nesse sentido para o aumento do percentual. Mas ele concede ou não concede? Seria concedido com base nesse conjunto de provas, né? No sentido de considerar ou afastar aquela projeção negativa do IBGE. Eu até coloquei no problema que a União alegaria a falácia da ladeira escorregadia, né? Que o sujeito, quando começa a cair numa ladeira escorregando, ele não consegue parar, né?
Então, esse argumento diz o seguinte: se a gente vai fazer uma exceção do número previsto em lei, porque é mais 1 ou mais 2, a gente sempre vai poder aumentar, por ser diferença significativa, mais 1 ou mais 2. Quando é que a gente vai parar, né? Parece que a gente está escorregando na ladeira e não consegue parar mais. Aí o próprio enquadramento em faixas perderia o sentido, né? Por que não mais 2 ou mais... Então, como é que vocês enfrentam esse argumento da ladeira escorregadia? É possível algum critério para fazer com que chegue uma hora que a gente para até tantos habitantes, a gente pode entender como tolerável, até tanto percentual? O que vocês acham? Não, na verdade, nós temos todos uma dificuldade em trabalhar com dados objetivos. Essa é uma verdade, né? Agora, é que falar assim, para mim é mais difícil falar em tese do que do caso concreto, mas tendo prova, elementos objetivos que justifiquem você afastar o critério legal, porque a lei, também nós temos que ver que a lei é para ser interpretada, né, de acordo com o momento em que você examina o caso. Eu acho que é possível. Mas não, evidentemente, você não pode fundamentar só dizendo que é proporcional, razoável, aumentar ou diminuir. Agora eu vou fazer uma provocação aqui, vou incendiar o debate, vou pedir a participação do Tejada. Porque o pessoal encontrou 2 acórdãos, um era relatado pelo Marcos Holtz, no gabinete do Fernando, e o outro do Tejada. O caso do Tejada era de Santa Isabel do Oeste, e ele dizia que não dava para afastar os critérios do IBGE. O que tu achaste? Tu acha que esse caso que ele narrou aqui se enquadra mais no teu precedente lá? Não sei se tu lembra desse, já tem alguns anos aí. Ou acha que dá para considerar que, nesse caso, o município vai ter praticamente o mesmo gasto que ele teve no outro ano, né? Mas com uma receita inferior? Será que dá para fazer essa exceção aí, Tejada? A interpretação autêntica do acórdão aí. Não, esse caso que eu coloquei para o grupo, ele foi inspirado no caso lá de Barracão, da minha região, só que eu fiz umas mudanças para complicar, né? Que nem aquela piada, né, do Joãozinho, né? Só para complicar. Para complicar pelo seguinte: no acórdão, o caso de Barracão, eles verificaram que havia essa prova de que havia mais nascimentos, havia mais ligação de luz, arrecadação tributária, que o município estava aumentando e não diminuindo, né? E nesse caso aqui que eu narrei para o pessoal, a população nos outros anos tinha sido 10.201, 10.223, aí 10.199, já menor, até chegar em 10.187, ou seja, nos 2 últimos anos uma diminuição. Será que dá para aplicar o precedente que o Toninho invocou e o grupo invocou para enquadrar esse caso, a mesma situação substancial, ou não, é diferente? O que o grande grupo acha aí? Lembre que o juiz não pode declarar o non-liquid, né? Está caindo ali, os dados do IBGE estão caindo, a menos que o município daí trouxesse todo aquele conjunto probatório do precedente ali do acórdão. Ele não trouxe esse conjunto probatório, mas aí também, só para complicar, eu coloquei uma particularidade aqui. É município de fronteira, né? E ele, 2 pessoas, justamente as 2 que faltam, digamos assim, para ele completar a população mínima, ele faz um atendimento, ele presta o serviço lá de saúde, hemodiálise, para 2 argentinos que atravessam a fronteira todo dia. Ele tentou barrar o serviço e o Ministério Público deu aquela recomendação prevista na Lei Complementar 73, dizendo que não podia, é direito humano fundamental. Então, ele tem mais gastos. Ele recebe 2 argentinos lá para fazer hemodiálise. Camila, cadê a Camila? Não tinha um caso em Foz, nesse sentido? Não tinha um caso em Foz, assim, uma ação civil pública até, né? Mas era para conceder o tratamento de saúde ou para não conceder? Era para conceder. Para conceder, para todos eles, que eram 300 mil, se eu não me engano, na época. Foi procedente? Não. Foi parcialmente procedente para alguns serviços de emergência e urgência. Também não estou muito bem lembrado, que faz quase 10 anos isso, né? Mas para alguns, sim, mas não para todos os serviços, mas teve uma determinação, acho, de complementação. Mas não foi totalmente procedente, não. Será que a gente podia fazer essa distinção para o município de fronteira, Dulce?
cidades começaram a ter decréscimo de nascimento porque não tinha maternidade. Esse é o comentário. Uhum. A segunda questão do ponto de vista probatório era, dependendo, claro que eu imagino que a distribuição da participação seja sofisticada, mas a amostra domiciliar ela é por amostra, não é... Estimativa também, né? Ela é uma estimativa, então toda a amostra ela teria que ter uma margem, se admitir uma margem pequena, mas uma margem. Então, o critério do IBGE não é absoluto, né? É. Só complementando essa questão de posse, no Paraguai tem uma população de 5 milhões de habitantes, tem uma estimativa de 350 mil brasileiros, que são chamados os brasiguais. E esse pessoal, pela até a própria precariedade do serviço de saúde do Paraguai, vem todo para o sistema de Foz do Iguaçu. E o detalhe é que muitos são filhos de brasileiros mesmo. Eles, né, esses 350 mil são brasileiros. E às vezes eles até, alguns moram no Paraguai e até trabalham no Brasil. Também tem uma coisa assim, né? Tem várias situações, né, que torna muito mais complicado o problema. Não é a questão de ser nacional brasileiro ou paraguaio, né? Eles, na verdade, brasiguaio é essa expressão mesmo, né? Eles têm, na prática, uma dupla nacionalidade. Então, a nossa conclusão é que o caso é difícil. Mas isso vai aparecer um dia aí para vocês, porque ainda mais nessa época de crise, os municípios não vão admitir diminuição na verba do fundo de participação, que já vai ser menor, né? Certamente. O bolo foi menor, as fatias serão menores. Quem é que ia fazer ainda um comentário sobre esse caso 1? Então tá, depois vamos pedir para a escola disponibilizar, se alguém achar que tem, né, quiser explorar e pensar melhor sobre esse caso. Caso 2, primeiro vou pedir para o Tiago, o caso 2, do casamento poliafetivo de 3 mulheres. Né? É bom a gente sair um pouco da Justiça Federal, porque daí a gente não tem um modelo. Eu tenho meu modelo. Não, esse aqui ninguém tem modelo. Né? Não é a nossa competência e, se ainda que fosse, ia ser difícil ter aparecido. Então eu vou pedir para o Tiago expor o caso e depois o relator do grupo 2 pega o microfone, por favor. Vai lá. Bom, esse caso aqui é um caso verídico, né? Primeiro casamento de 3 mulheres oficializado no Brasil. Aí eu fiz uma contextualização do caso, dizendo aqui a situação em que o Rio de Janeiro teria sido o primeiro estado a reconhecer em cartório o relacionamento de 3 mulheres. E isso se deu a partir do 15º Ofício de Notas do Rio, na Barra, que registrou a união estável de uma empresária de 32 anos, uma dentista também de 32 e uma gerente administrativa de 34. Elas dizem assim, somos uma família, nossa união é fruto de amor. E aí, claro, a contextualização aqui trata de uma maneira técnica, né, dizendo que isso seria uma espécie de um precedente jurídico. Não é bem o caso, mas, enfim, foi como eles colocaram lá. A advogada Fernanda de Freitas Leitão Tabelian, do 15º ofício, confirma a situação, dizendo quais seriam os benefícios. Ela diz pleitear pensão previdenciária, admissão no plano de saúde, declaração conjunta do imposto de renda. Além disso, é possível estabelecer direitos patrimoniais. Depois de lavrada a escritura de união poliafetiva, não é garantido que ela produzirá os efeitos pretendidos nos órgãos competentes. Daí, elas já têm até planos para o futuro. Elas dizem que, uma delas, vou engravidar e estamos nos preparando para isso, inclusive financeiramente. A legalização é uma forma de a criança e de nós mesmas não ficarmos desamparadas. Queremos usufruir direitos de todos, como a licença maternidade. Daí vem aqui dizendo que do Estatuto da Família, que seria um projeto de lei, e aí vai. O problema para a discussão não foi bem o problema de uma união com 3 mulheres, mas passa por isso também. Daí eu já vou pedir a quem puder expor do grupo que já exponha qual foi a situação. E aqui a ideia foi que fosse decidido o caso e foram expostos argumentos de uma maneira articulada para a parte postulante. Cada argumento tem um ponto a trabalhar e a contra-argumentação feita aí pela parte ré tem também alguns pontos a trabalhar. O Ministério Público está na forma de um processo judicial, mais ou menos, né? O Ministério Público disse que não tinha interesse na intervenção e os autos vieram conclusos para análise. Vamos lá. Então, nós estivemos ali no grupo 2 discutindo o assunto.
ficamos todos convencidos da complexidade da tese aqui, precisaríamos de mais 5 horas para responder todos os pontos que o professor colocou para discussão. Então, não seria possível tratar ponto por ponto, até porque a forma como foi articulado aqui teria que fazer uma monografia para tratar todos os pontos. Mas a discussão foi muito boa, porque nós centramos a discussão no grupo entre o conflito entre a autonomia da vontade... Acho que vamos só contextualizar o nosso caso, que é o casamento... Sim. O casamento de um homem com... mas... Acho que tem que ler, né? Sim. O problema. Só ali, eu vou ler a síntese, então, aqui, porque dentro dessa tese que o professor colocou, ele colocou uma subtese aqui. Imagine que José dos Amores, casado com Maria da Permissão, ingressa com demanda judicial em que questiona a constitucionalidade e convencionalidade da proibição da poligamia no Brasil, na medida em que pretendem se casar com Joana Amizade Coloridas da Silva. Isso é um teste do argumento, né? Às vezes, quando a gente se encaminha para uma solução, esse é o fundamento da nossa solução, mas e aí vamos problematizar, né? Vamos fazer um caso em que o sujeito já é casado, né? E quer casar com mais uma, né? Então, nós focamos então a discussão na... Primeiro, nós não fizemos um juízo moral sobre a união. As pessoas têm a livre disposição de fazer aquilo que quiserem. Se quiserem viver em 3 ou 4 ou 5 pessoas, é autonomia da vontade. Mas o choque, ele se evidencia quando a pessoa quer a proteção legal e usufruir dos direitos que o Estado, através do Parlamento, não direcionou proteção legal para esse tipo de uniões. Então... foi mencionado no grupo, e até eu citei o voto do ministro falecido da Suprema Corte Americana, o Antonin Scalia, quando ele dissentiu da Suprema Corte falando sobre a união homoafetiva, né? Ele discorria o seguinte, que esses temas polêmicos, eles não deveriam ser tratados no judiciário, porque eles passavam pela discussão e pelo embate das ideologias comuns ao parlamento. Ou seja, eles escapariam da decisão puramente judiciária, até porque passa por esse conflito natural do parlamento. E ele usa uma frase que diz assim: nós, 9 nobres, não temos a atribuição nem a legitimidade constitucional para discutir tais temas que são opções parlamentares. Então, o grupo, na sua maioria, se convenceu dessa ideia de que, apesar das pessoas poderem ter o comportamento que lhes é prazeroso, ou até mesmo entendo que é uma comunhão amorosa, que são a família, elas não têm o direito em si de buscar a proteção estatal, principalmente porque é uma questão que envolve discussões. Também entrou em voga a discussão... Sandro, só para problematizar o teu argumento aqui, perfilhando aí essa corrente do Antonin Scalia, será que a gente não negaria o próprio casamento homossexual? Né? É que no nosso caso o Supremo deu 11-0, né? Sim. A gente dizia o seguinte, que a Constituição não manda necessariamente também, né? É uma coisa que no parlamento é polêmico. Na sociedade brasileira era polêmico e no parlamento era polêmico. E o Supremo foi lá e interpretou a isonomia... Assim como a Suprema Corte Americana, né? Tomou a decisão, em tese, usurpando o poder do Legislativo. Claro, nós também mencionamos a mora do Legislativo em tratar dessas questões delicadas da sociedade, que acaba transferindo a legitimidade da discussão do Parlamento para o Poder Judiciário. Comentamos aqui da violação da norma penal, se poderia invocar esse juízo de convencionalidade para afastar a norma penal e permitir o casamento de 3 pessoas. O grupo entendeu que não seria possível, porque a autonomia da vontade, por mais que deva ser respeitada, não implica na revogação das leis e muito menos na violação daquilo que o parlamento escolheu como norma para proteger essa união denominada casamento. Eu estava falando das minorias, nós entendemos o seguinte, que existe hoje um conflito muito grande em como interpretar o direito das minorias no Brasil. As minorias, elas têm que ser respeitadas, têm que ser protegidas, isso é uma base fundamental do Estado de Direito, mas, ao mesmo tempo, a imposição das minorias de que os seus direitos sejam protegidos em detrimento da maioria. Esse é um conflito muito grande que gera as discussões no nosso processo, para ver se sempre nós estamos decidindo se a minoria vai se sobressair ou se não, ou se aquele direito pode ser estendido ou não.
Sandro, outra coisa que foi destacada... Só antes que a gente perca o fio da meada, como é que o grupo enfrenta o argumento de que, na verdade, não há uma maioria prejudicada necessariamente, né? Se não há lesão a direitos de outrem, por que não se permitiria? O grupo não chegou nesse detalhe da discussão, eu vou falar a minha opinião, então, ressalvo aí a opinião do grupo, mas o interesse lesado aí é o interesse daquela coletividade que aprovou a lei que veda o casamento de 3 pessoas, né? Então, é uma lesão indireta, mas é uma lesão que decorre da violação da norma que foi posta pelo parlamento que, infelizmente, acaba refletindo o interesse de alguma maioria que se sobressai aos demais. Acredito que nós temos e teremos ainda muitos outros problemas interpretativos, né, relacionados a... Aí surgiu a questão da pensão no grupo que foi discutida. Morre 2 pessoas, até foi o GCL que levantou a ideia dessa polêmica. Quantas pensões vão ser devidas, né? Aí qual que é o limite? Não, quando se foi reconhecer a união, se afastou a interpretação literal da lei. Não. Agora, para conceder a pensão, faz-se uma interpretação restritiva da lei. Qual é o critério interpretativo que nós estamos usando? Talvez isso revele que nós não temos mais critérios, então nós fazemos aquilo que é conveniente de acordo com até mesmo as concepções prévias de cada um. Se a pessoa tende a ser mais moralista, ela vai vedar; se ela tende a ser mais liberal, ela vai conceder. Então, ter esse cuidado com os limites interpretativos foi uma coisa que o grupo ressaltou. Mas então o grupo reconhece que aqui há de uma certa forma, influência de certas concepções substanciais de justiça, né? E de moralidade, né? Com certeza. Alguém tem alguma... não sejam declaradas abertamente na fundamentação, sim, elas estão sempre sobrevoando a mente daquele que está decidindo. E essa é a província da teoria da argumentação jurídica. Como essas valorações podem entrar legitimamente no debate jurídico, né? Alguém tem alguma consideração para fazer em relação ao que foi... Tive um caso previdenciário que era um casal homoafetivo de 2 homens, né? Do gênero masculino. E só que a questão era o seguinte: ele preconizava que ele não tinha... Então, um trabalhava e o outro estava desempregado, mas estava ainda no período de graça. E ele queria licença maternidade, porque ele achava que ele... Mas não tinha, assim, uma discussão sobre o papel. Então, assim, ele não se conformava que já que eles eram, assim, né, pela lei, eles eram 2 pais e não 2, né, um pai e uma mãe. Nossa. Ele queria uma licença maternidade. E é interessante que ele escolheu o desempregado para ter o papel... a função ali social para ser a mãe, então, né, para poder... É uma questão assim que eu coloco, porque aí tu nem discute quase a relação homoafetiva, mas e sim a consequência disso do ponto de vista, então, os desdobramentos, né? Mas talvez o argumento dele pudesse ser reproduzido de outra forma, porque parece aí que é uma fraude, né, para ele obter um benefício que não teria direito. Mas a gente pode pensar o seguinte: toda criança de um relacionamento que a gente diz padrão, né, pelo menos um dos pais tem essa licença maternidade, que permite esse contato maior, né? Então, por que o filho deles não teria direito a essa licença mais prolongada? Mas seria de um, né? Então, por que não é o que está empregado e o que está desempregado? Porque os outros têm a licença remunerada, talvez, com remuneração, né? Mas é que os casais... A ideia da proteção à criança pela concessão da licença, nesse caso... A questão é que é a escolha daí, né? Quem é o pai, quem é a mãe, né? Mas eles convenientemente escolheram que estava desempregado. Isso que eu quero dizer, se a gente pensar também pelo viés da proteção à criança, de ter a convivência com... O que eles indicaram é justamente o que já estava tendo a convivência. Então, o fato de conceder a licença talvez não fosse ampliar essa proteção da criança. E se fosse o contrário, vocês concederia, Dulce? Se os 2 estivessem empregados, daria para conceder? Eu acho
Eu acho assim, ó, que uma coisa é admitir a união homoafetiva e outra coisa é começar a discutir, que não teve nem sequer uma proposta probatória disso, e eu acho que seria hilária, ainda bem que não teve. Mas assim, por que não pode ser então 2 pais, 2 licenças paternidades e sim, no caso, 2 licenças maternidade, porque já está quase superado em relação ao servidor público, aumentou muito o prazo, mas a gente pode se deparar com isso. Sim. Né? Com essa questão de que há quem alegue também a questão da isonomia da licença paternidade com a maternidade, que eu acho que vai mais por aí do que própria... então eu tenho direito a uma isonomia, porque a mãe e não eu? Sim, né? o Sandro eu acho falou... que não passa assim, não é tão automático como eles pretendiam, sabe? Então, o Sandro falou na substituição pelo juiz de uma vontade popular ou de uma escolha popular em detrimento do povo, como ele usou, e tu acrescenta que a gente deveria interpretar também como uma tentativa de usufruir direitos não garantidos para aquela situação, né, que seria uma extensão desse... Alguém discorda dessa visão? Alguém concederia o reconhecimento dessa proteção judicial aqui, do casamento poliafetivo, inclusive as 3 licenças maternidades, né? Se elas trabalharem no mesmo lugar, o empregador vai ficar bem chateado. A questão burocrática daí fica mais acessória, né? Mas realmente depois vai ter que resolver vários problemas. O padrão da certidão de nascimento também. Diga, Tejada. No direito previdenciário isso já é comum, né? Só que, claro, um homem com 2 mulheres ou eventualmente uma mulher com 2 homens, né? Com direito à pensão. O judiciário já tem uma esposa oficial e uma outra não oficial, uma união de fato e tal. É muito comum e tem se dividido pensão, enfim. Então, isso tem sido feito. E como é que a gente justifica esse precedente? Quais os argumentos assim que tornam correta essa posição? A realidade, né? A realidade. A proteção previdenciária, isso é uma coisa muito... Ela tem, de uma certa forma, o INSS, ele até tem essa... Ele é pioneiro, né, em várias conquistas, digamos assim, das minorias, porque ele é amoral, né? Ele não entra nesses debates sobre moral convencional. Então, o reconhecimento dos direitos da concubina, a antiga concubina, né? Isso começou na questão previdenciária também, depois que vai se estendendo para os outros campos. A própria questão do companheiro homossexual também, muito antes da decisão do Supremo. Tem a famosa decisão da Simone, lá de 2000, né? Então, quer dizer, a questão previdenciária às vezes pauta o debate, né? Mais alguém? E aí? Vai ter votação? O Tiago quer complementar. Eu quero fazer só uma complementação aqui entre as, possíveis em relação a essa temática, que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade. Um dos contra-argumentos aqui diz o seguinte, que o princípio da proporcionalidade não pode se prestar a que o Poder Judiciário emita pronunciamento de valores subjetivos a respeito do direito positivo, sob pena de subversão da ordem constitucional positiva. Como nós sabemos, o princípio da proporcionalidade ele foi positivado no CPC 2015 por força além de outros artigos, mas principalmente no contexto do artigo 489, por força do parágrafo 2º que eu coloquei na tela para vocês verem aí. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. A ideia da lei era, a partir do parágrafo 2º do artigo 489, retirar o que se chama, alguns doutrinadores vêm chamando de palavras mágicas judiciais, né? Palavras mágicas judiciais. Se você for pensar bem, com proporcionalidade, razoabilidade, devido ao processo legal em sentido material, dignidade da pessoa humana e boa-fé, você decide tudo de qualquer maneira e de qualquer jeito, né? A boa-fé, então, ela é incrível, porque a boa-fé ela funciona numa fase anterior sequer a tratativa contratual e ela prossegue após o esgotamento do objeto contratual, sendo aplicável em objeto central e lateral do contrato, quer dizer, ela é onipresente, ela está em todos os lugares. E a proporcionalidade também caminha por esse mesmo viés. E aí o Código inseriu o parágrafo 2º no artigo 489, mas, pelo menos na minha opinião, o fez de uma maneira absolutamente equivocada, né? Me parece que inicialmente ele não deveria ter inserido a proporcionalidade ali, a ponderação,
Porque esse é um critério entre muitos possíveis. Quando se fala em ponderação, você pode utilizar para conflito, colisão entre princípios, a ponderação, a razoabilidade, a derrotabilidade, a interpretação de acordo com métodos convencionais, a teoria do diálogo das fontes, entre outras várias coisas que nós sabemos que pode ser utilizado para eliminar essa antinomia principiológica. Aliás, a antinomia principiológica, ou seja, a antinomia entre a divisão entre princípios e regras, já é uma divisão que não é aplicada sempre. Ela é produto de uma concepção que a gente tem, mas não é que ela necessariamente deva ser assim. Agora, repare no parágrafo 2º, o que ele diz? No caso de colisão entre normas, daí... Pode, por favor, pular um slide, uma lâmina. O código não fala o que são normas, se são princípios, se são regras e o que efetivamente são normas. Segundo, o juiz deve justificar. Como? Como o juiz deve justificar o critério que ele vai adotar? É a partir de uma teoria já moldada, de uma teoria da argumentação standard, de acordo com a teoria do McCormick, para utilizar os referenciais teóricos que o Paulo utilizou, a teoria do McCormick, a teoria do Lorenzetti, a teoria do Klaus Ginter, do Alex, de quem? Ele não fala. O objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Bom, quais são os critérios gerais da ponderação efetuada? Ele não diz quais são os critérios gerais. E mais, se existem critérios gerais, se ele fala critérios gerais, dá a entender o quê? Que existem os específicos, né? Bom, e quais seriam então os específicos e os gerais? Enunciando as razões que autorizam com base em quê? Com base em critérios fáticos, jurídicos, pragmáticos, religiosos, psicológicos, a interferência de uma norma afastada em outra. Interferência em qual grau? Né? Só para a gente se ater ao Alex, que parece que foi a inspiração do Código de 2015, né? O Alex ele trabalha com o que ele chama de escala trifásica, né? E ele trabalha com graus de interferência leve, moderada, forte. Leve, 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 moderada, leve, forte. Aí vai. Existem 8, 9 combinações possíveis. Isso em casos simples. Nos casos complexos, existem pelo menos 5 a 6 combinações possíveis que resultam em 800 e poucas combinações finais. Quais dessas 800 e poucas combinações que geram um grau de interferência o código está postulando? Isso para tratar só de uma das teorias possíveis, a do Alex, fora as outras que existem sobre o tema. E as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Bom, e as jurídicas? Em se tratando de colisão de princípios, parece que as premissas jurídicas têm alguma relevância, né? se não muita relevância. Na prática, o que o código diz no caso de colisão não sei do que, o juiz deve justificar não sei como, o objeto e os critérios gerais ou específicos, não sei quais são, nem sei de que maneira eles devem ser vistos, da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam não sei com base em que, a interferência na norma afastada em não sei qual grau e as premissas fáticas e não sei se as jurídicas que fundamentam a conclusão. Reparem que o código não esclarece absolutamente coisa alguma. Então, a proporcionalidade, a razoabilidade, devido ao processo legal em sentido material, todos esses que eram considerados como palavras mágicas, ou trazendo para o ambiente lógico entimemas, né, aqueles argumentos por si só, continuam da mesma maneira. O parágrafo 2º não trouxe contribuição alguma ao nosso ambiente de argumentação racional e muito mais complicou do que viabilizou uma resposta adequada. Então, essa era só uma observaçãozinha que eu queria fazer da ponderação. Eu agradecer ao Tiago, porque esse inciso 2º do 489 fazia parte da minha exposição, mas aí deu bug no meu PowerPoint, e aí, sem cola, o velho se perde, né? Então, eu acabei deixando de falar sobre isso. O que eu acho desse parágrafo 2º é o seguinte, como é que eu interpreto esse parágrafo 2º? Foi uma tentativa de acabar com o veso, inclusive de tribunais superiores da Suprema Corte, de falar que alguma coisa é inconstitucional porque viola a proporcionalidade, pronto, né? Então, acho que ele diz assim, pelo menos diz algum critério. Eu acho que essa foi a intenção, né, que o código adotou. E até não acho que eles usam muito a doutrina do Alex. O verdadeiro inspirador ali, que teve influência na redação, foi o Humberto Ávila, né? E tem uma diferença substancial, tanto que o Humberto Ávila diz que pode ter ponderação de regra, por isso que ele deixou ponderação de normas, né? Mas, claro, esse parágrafo 2º está muito aberto aí, né? A gente não... Eu acho que a ideia é, pelo menos, estabelecer
que o próprio juiz, então, diga qual é qual o critério, qual o caminho argumentativo que ele vai usar, né? Para que evite usar só a proporcionalidade como slogan, né? Não, isso aqui é porque viola a dignidade humana e a proporcionalidade, né? Isso aqui é complicado. Mas foi muito produtivo aí o debate sobre o caso 2 e podemos passar ao caso 3. O caso 3 é um pedido de imunidade tributária em relação aos templos de qualquer culto, né? Não incide IPTU no imóvel que é usado para as igrejas, né? Por causa dessa disposição da Constituição 150, inciso 6º, parágrafo, inciso 6º-B, né? Só deixa eu narrar aqui a inicial, depois é uma associação de ateus, não é uma igreja, né? A Associação dos Ateus requer o reconhecimento de imunidade tributária ao imóvel em que realiza, em suas palavras, reuniões, palestras, oficinas e cultos a favor da libertação humana em face do totalitarismo teocrático. Eu peguei o livro do Richard Dawkins para ajudar a fazer esse exemplo. Em todos os encontros abertos ao público, ou seja, não é reuniãozinha fechada, realizam-se atividades que reforçam a confiança em uma ética livre de superstições e na capacidade humana de superação do medo da morte e dos infortúnios da vida por meio da racionalidade e do apoio interpessoal. Então, eles se ajudam para enfrentar aqueles medos, né, que inspiraram as religiões, né? Alega que sua doutrina diz respeito às mesmas questões que são objeto da reflexão pelas igrejas, embora adote conclusões diversas das posturas deístas. Não pode o Estado, que é laico, tratar crentes e ateus de modo diferenciado, sob pena de indevida tomada de posição do poder público no debate de questões religiosas. Como a imunidade tributária dos templos de qualquer culto são uma garantia do direito à liberdade religiosa, sustenta que a proteção deve ser estendida às manifestações referentes ao exercício negativo dessa liberdade. Ou seja, não querem acreditar. O que o grupo disse, Iracema? Olá. Bem, o grupo teve algumas divergências em relação... Não conseguimos analisar assim, com muita profundidade o precedente que nos foi posto, que foi do Supremo em relação à maçonaria, né, por conta do pouco tempo, mas o grupo assim, teve uma maioria que entendeu pelo indeferimento, digamos, do pedido da associação ateísta e uma minoria que entendeu possível, né? Entendeu pelo deferimento. Então, vou tentar colocar assim as duas posições sucintamente. O grupo começou pela interpretação, que deveria ser restritiva, a parte do grupo que entendeu pela impossibilidade de deferir essa imunidade, entendendo que tratando-se de uma interpretação restritiva, teria que partir do conceito de culto. Então, fomos para o conceito de culto, né, que vem a ser a homenagem de caráter religioso ao que se considera divino, ou o conjunto de atividades e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, partindo do conceito de culto, que é o que a Constituição prevê, se entendeu que o não culto, né, o ateísmo, né, toda essa descrição do caso, seria o contrário disso, e que, portanto, não se conseguiria conceder imunidade tributária aqui, né? A associação pratica exatamente o contrário, no entender dessa maioria, do que a proteção constitucional. Depois, por historicamente se entender que a proteção constitucional vem justamente da separação Estado-Igreja e que, por isso, o que se pretende aqui seria que o Estado não
como já protegeu, por exemplo, a católica, mas assim, para diversificar os cultos, seria a não intervenção do Estado na igreja, né? Que não se usasse o tributo como uma forma de impedir os cultos. Então, também, historicamente, não estaria dentro dessa intenção o não culto, o ateísmo, né, deste grupo. Um segundo grupo, menor, mas não mais convincente, que foi basicamente a Érica e a Débora, entenderam que poderia sim, né, partindo de um raciocínio de que o Estado é laico e de que a Érica entende que por toda essa colocação enfim, da doutrina deste grupo de ateus, não se trataria apenas de uma filosofia, não vamos tecer assim longas considerações, mas abrangeria um pouco mais do que a maçonaria propriamente dita. Também teria um fundamento muito parecido com esses cultos, no sentido de proteger a não crença, né, a questão da morte, todo que embasa as religiões de um outro modo de ser visto, mas também. Então, entenderia que seria discriminatório, que o Brasil é laico e que, por isso, a não crença em uma divindade haveria, sim, de estar protegida também naquele artigo. Um desafio à maioria do grupo, então, que negava a imunidade tributária, por não se tratar de uma atividade religiosa. Se alguém fundasse uma igreja, a Igreja dos Adoradores de Lúcifer, dizendo que Lúcifer foi um injustiçado, foi expulso sim, de forma arbitrária por Deus, não observou devido processo, né? E que Lúcifer é um cara legal, né? E os símbolos são diabinhos. O pessoal faz escarificação também, bota guampinhas e rabo, anda. Será que daria para conceder imunidade tributária para esse tipo de igreja? Eu entendo que sim, mas não sei a opinião do grupo. Eu entendo que aí sim se estaria dentro do conceito, sempre naquele argumento de que é restritiva a interpretação. Tem que adorar alguma coisa. Tem que adorar alguma coisa. Tem mesmo existe mesmo essa... Sim, adoradores, sim. Eles só não têm coragem de pedir imunidade, né? Como a Umbanda também não tem. Há uma questão política. A Umbanda não? Não. A Umbanda não tem imunidade tributária. No terreiro? Não. Olha. Mas aí é uma questão política que eu prefiro nem abordar, porque posso magoar pessoas. Mas é evidente que existe toda uma questão política, né? E ainda católica e com outras dimensões. A Umbanda não pede porque sabe que não vai ganhar, né? Comentários, pessoal. Infelizmente. E aí? Quem é que concederia essa imunidade tributária? Em relação a essa interpretação restritiva, a interpretação do Supremo foi restritiva no conceito de templo, né, e de culto, né? Mas quando existe uma igreja com essa imunidade, eu até mencionei, né, numa passagem que eu fiz ali no grupo, que o Supremo é bem extensivo assim na interpretação dessa imunidade, né? Sim. Ele estende, inclusive, ao imóvel que é usado como moradia para o pastor, desde que ele não tenha outra função remunerada e desde que não seja um imóvel muito luxuoso, porque às vezes aí o cara bota qualquer coisa lá para não pagar o IPTU caro da Zona Nobre, né, e tal. Concede também ao automóvel, porque a imunidade tributária dos templos era para ser de um imóvel, né? Existe imunidade das entidades filantrópicas e algumas igrejas têm as duas, digamos assim, as duas características, mas não todas. Para as entidades filantrópicas se estende também às suas rendas, aos seus patrimônios, serviços e tal, mas não para a religião puramente, né, que não tem essa atividade filantrópica. Mas o Supremo estende também para o automóvel usado pelo pastor, né? E, inclusive, se a igreja tem um imóvel e o imóvel está alugado para um terceiro, o Supremo diz que se presume que a renda vai ser usada nas finalidades da igreja. Então, para algumas coisas, não é nada restritiva, né, a interpretação. Eu volto a dizer que aí tem uma questão política institucional, tem uma questão né? política aí, né? E infelizmente. o número de igrejas que tem se formado, para preparar o caso, eu dei uma olhadinha nisso, agora não tenho os números aqui, mas assim, a cada ano está aumentando, progressão geométrica, né? Porque é muito difícil provar que aquela
Igreja é somente uma, sei lá, uma confraria para pagar menos imposto, né? Comentários? Diga. Não se poderia dizer que os ateus cultuam a ciência? Não. E o culto à ciência, será que ele está nessa finalidade dessa proteção tributária? Deixa de ser uma crença. Mas aquilo que é racional, a gente pode chamar de crença? Uhum. Isso é racional da norma. Uhum. É o sincretismo que existe no país. Uhum. Por que não proteger também a não crença? Uhum. Né? Até um tempo atrás, a questão dos ateus nem se colocava, né? Agora que os ateus estão saindo do armário. Mas, por enquanto, as associações dos ateus, eles querem, na verdade, a supressão da imunidade tributária das igrejas. Só que isso é muito mais complicado, porque se a gente considerar que é direito individual, porque, de uma certa forma, é uma garantia do direito à liberdade religiosa, seria a tal da cláusula pétrea, né? E eu acho difícil uma emenda constitucional ir adiante. Eu acho mais fácil eles pedirem para eles, mas eles não querem, até agora não querem. Né? Claro. Eu acho que essa questão ainda pode ser colocada no futuro, né? Tejada levantou... Ah, não é para mim. Era? Aqui? Estava pedindo o microfone. Bom, primeiro eu queria fazer uma correção, se é que me permitem. Sim. A maçonaria não é uma instituição agnóstica ou de qualquer... Por exemplo, é uma associação civil e que, aliás, uma das condições para ser maçom é ter uma religião. Só não se importa que religião seja, né? Não faz nenhuma restrição desse tipo. Então, não me parece que seja por esse viés, porque não acredita em nada. Tá? Os maçons acreditam em Deus e é uma condição sine qua non para ser maçom. Então, não é por aí. Mas o grupo acho que estava assim. Não foi. Nós até foi justamente, não foi esse o parâmetro. Mas é que parece que foi dado esse viés assim, porque são ateus. Não. Os maçons foi... E tem que cultuar, enfim. Né? Não, é que o Supremo considerou o seguinte, esse era um dos argumentos... Isso era o argumento para o ateísmo. Eu acho que talvez não tenha me expressado bem. Não era para a maçonaria. Bom, mas não era com isso que eu queria polemizar. Né? Com relação a essa interpretação muito mais extensiva do Supremo em algumas situações e outras não. Dizem, eu não sei se é verdade, mas que tem uma igreja, parece que é a Igreja Universal, se não me engano, que se aproveita dessa imunidade para obter receitas, né, através não sei se é verdade, eu só de ouvir falar. Patrocina programas de televisão no horário não nobre, depois da meia-noite e tal, enfim. Pagando o preço de horário nobre, né? Pagando o preço de horário nobre, que se proporciona com essa interpretação mais frouxa do Supremo e tal, proporciona que esse tipo de coisa aconteça. Né? Agora, com relação O teu ponto é que deve ser restringido, então, né? Não ampliado, digamos assim. Naquela linha que foi dito aqui também, né? De que como é um benefício, merece interpretação restritiva, e deveria ser assim. Só que o Supremo uma hora sai para um lado, outra hora sai para um lado totalmente inverso, ou seja, não tem um critério, alguma coisa mais concreta. Né? Agora, me parece que a proteção ao culto como é que diz na Constituição? Tempo de qualquer culto, né? Na verdade, é a questão de dar liberdade religiosa às pessoas, né? Mas me parece que liberdade religiosa não é na religião tradicional, mas naquilo que se interpreta como religião, né? do ponto de vista assim até constitucional, né? Então, pensar em partir a maçonaria é uma associação civil, me parece, né? Como o Rotary Lions e outras lá, com finalidades um pouquinho diferentes. E se o Rotary e o Lions não tem essa imunidade, me parece que a maçonaria também não teria que ter essa mesma imunidade. Agora, também uma outra
uma outra organização que cultive princípios que são totalmente vedados, assim, totalmente repudiados pela sociedade do modo geral, como uma religião voltada lá para o diabo, demônio, enfim, adoradores do demônio, diabo, também não merece, porque me parece, também não mereceria proteção, essa imunidade, porque não é a média da sociedade, né? Nessa linha que eu acho que deveria ser a questão. Alguém? Ninguém quer entrar nesse vespeiro mais, né? Tá bom. Então, vamos para o caso 4. Oi, diga lá. Uma rápida aqui, eu estava tentando ler o artigo da Constituição. A liberdade religiosa, ela é tratada na Constituição, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não é somente liberdade religiosa, é a consciência e crença. Qual inciso do artigo 5º mesmo? O 6º. O 6º, né? Pode ler para a gente alto, então? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Consciência e crença não passa somente por religião, passa também na possibilidade de acreditar em qualquer coisa, inclusive em que não existe divindade. Então, a proteção da liberdade de crença é bem maior do que aquela proteção da imunidade tributária ao templo de qualquer culto. Então, não dá para dizer que aquela imunidade tributária ela é relacionada exclusivamente a isso aqui, senão ela seria muito mais ampla mesmo. Se vocês tiverem depois tempo para dar uma olhada nesse caso que o Supremo julgou em relação à maçonaria, depois teve um debate interessante entre o Marco Aurélio e o Carlos Brito, que o Marco Aurélio perguntou, mas onde é que está escrito aqui que isso é templo de qualquer culto religioso? Vê necessidade de ser um templo religioso? E aí o Carlos Brito, eu vejo, né? E ele falou que eu vejo, ele interpretava com outros dispositivos da Constituição, inclusive esse inciso que tu leste aí, que falava, no início fala liberdade de consciência e de crença e proteção aos cultos religiosos, né? E depois, quando repete cultos, ele dizia que não repetiu o adjetivo, né? Mas estava se referindo ao que já tinha dito antes, né? Que é o culto religioso, né? Então, esse debate aí, ele suscita, na verdade, questões assim que poderiam ser objeto de reflexão. Mas não é um problema atual, né? A Associação dos Ateus, atualmente, né? não tem nenhuma demanda nesse sentido. É uma questão de interpretar a Constituição aos pedaços, né? Porque o inciso 8º fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Coloca tudo no mesmo barco, não somente religião. Então, a interpretação ela não pode ser feita aos retalhos da Constituição. Né? Ela teria que ser feita no contexto geral. Sensibiliza a maioria do grupo. Eu acho interessante, está colocando ideias, inclusive, que... é que no caso da maçonaria eles não precisavam enfrentar esse problema, a questão era o que é a maçonaria, né? E algumas lojas maçônicas conseguem o certificado de entidade filantrópica, né? Aí conseguem a imunidade por outros motivos, porque fazem filantropia, né? Mas por ser templo religioso, né? Daí não colou no Supremo. Podemos passar para o caso... O Daniel está levantando a mão? Não. O caso 4 e o caso 5, esse aqui foi uma experiência que eu estou fazendo aqui com os juízes. A Infam recomenda uma das atividades que seja essa troca de papéis, né? Então, a gente vai brincar um pouco de ser advogado e de ser Ministério Público, né? O caso... Vai lá, diga lá. O caso, ele é... Então, você é Ministério Público... do lado direito, né? Ministério Público do lado direito. O caso ele é inspirado, tá, na situação do Fernando Pimentel, mas esqueçam o caso concreto, esqueçam que é PT, que é coxinha, golpista, esqueçam o debate político. Vamos tentar ver a questão jurídica por trás. Coloquei Estado XX. A questão é a seguinte, a Constituição prevê um juízo de admissibilidade para processar um presidente da República por crime de responsabilidade ou crime comum. A gente acompanhou o impeachment da Dilma. Quase todos os estados prevêem na Constituição Estadual uma licença, uma autorização da Assembleia Legislativa para iniciar uma ação penal contra o governador do estado. O único estado que não tem é o nosso estado XX. A Constituição Estadual silencia.
Esse procedimento, né, essa exigência de autorização da Assembleia, ela é, digamos assim, de reprodução obrigatória nas constituições ou faz parte da autonomia do Estado-membro de dar a sua conformação, né, a sua estruturação do regime político que eles adotam, né? Então, a questão é essa: o Estado XX, aí, Estado hipotético, não tem essa condição de procedibilidade na sua Constituição Estadual. E o governador está sendo processado lá no STJ. O que a acusação diz sobre essa condição de procedibilidade? É a teu acusação? Ou é a defesa? Teu é defesa. Não, eu sou acusação. Acusação. Mas, senhor presidente, é uma questão de ordem. A acusação preliminar da defesa, acredito que a acusação deve ser... Pois é, eu botei primeiro aqui a acusação, né? Até porque a acusação, nesse caso, é o grupo de número 5. Então, a acusação veio preparada para ouvir, em primeiro lugar, e esperar para se convencerá com os argumentos. É só sair da figura do juiz que já começa a virar chicaneiro. Se a defesa está convicta, nós gostaríamos de ouvi-la para nos convencer também. Não, é que, digamos assim... Senhor presidente, se Vossa Excelência assim decide, a acusação não se opõe. É isso aí. Esse foi o melhor fundamento que eu ouvi hoje. Vamos lá. A acusação apenas gostaria de dizer que não abre mão da sua prerrogativa de sentar à direita de Vossa Excelência. E a Defensoria Pública lá embaixo, né? E de dirigir a palavra a Vossa Excelência na posição sentado. Uma prerrogativa que acredito que a defesa, infelizmente, ainda não conquistou. Senhor presidente, esse é um caso grave, um caso extremo, um caso, como Vossa Excelência já adiantou, um caso de acusação contra um mandatário muito elevado, um governador do Estado de Xixias, Estado muito importante da nossa federação. E eu, como um agente federal, membro do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, eu fui à Constituição do Estado de Xixias e lá eu procurei a regra na qual a defesa ampara, fundamenta ou justifica, talvez. Fiquei na dúvida com a sua manifestação anterior, mas o chão da manifestação, e me parece que essa regra deve estar aqui nessa parte em branco aqui, porque eu não a localizo. E o que se trata aqui, então, é de uma aplicação de uma regra que não existe. E a defesa pede a aplicação de regras que não existem por uma razão bastante importante, porque ela já se valeu das regras que existem. Veja, por exemplo, a esposa do réu, aqui denunciado também, foi nomeada secretária de Estado justamente para atrair o foro privilegiado, tirar do Sérgio Moro do Estado de XX a competência para o seu julgamento. Isso, além de não... O argumento deles não está no livrinho, né? Mas esse aqui também não está no carro da esposa. Aqui. Esse é só um prolegômeno, Excelência. Chegaremos a isso. O fato é o seguinte, esse é um caso importante, a defesa ampara, a defesa escuta, ouve o que não existe na Constituição, baseado em 3 elementos. E me parece que esses elementos são apenas o aprofundamento da tentativa deliberada de transformar o Palácio da Liberdade em um vale-a-couto. O princípio da simetria, o princípio da separação dos poderes, e alega-se também que essa regra que não existe preserva a inafastabilidade da jurisdição. Nós vamos demonstrar que isso não acontece. E não acontece porque esses 3 fundamentos não se aplicam nesse caso. O princípio da simetria, apesar de não totalmente definido pelo Supremo Tribunal Federal,
ele certamente não se aplica nesse caso. Aqui, nós precisamos observar uma simetria entre governantes e governados, entre ricos e pobres, entre opressores e oprimidos na aplicação do direito penal. Nós não podemos usar a simetria como desculpa para a impunidade. Talvez fosse o caso de observar a simetria para que o complexo penitenciário de Ribeirão das Neves tivesse um pouco mais de poderosos como tem de pobres. O fato é, senhor presidente, que essa não é uma regra de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. O foro adequado para dispor sobre o processo penal é o direito federal. E, no caso, por ser uma regra de responsabilidade do agente público, poderia ter simplesmente sido mencionada na Constituição Federal. A Constituição Federal poderia ter dito: os governadores terão o favor legal da autorização parlamentar para o processo. E não fez. E não fez porque deixou isso em aberto aos estados, para que os estados se conformassem e decidissem sobre sua política. Isso é uma questão política que foi deixada em aberta para o legislador constitucional do Estado de Minas Gerais, e ele fez a sua opção, silenciando, e disse muito com o seu silêncio, disse que essa prerrogativa não assiste ao governador. Se fosse assim, se essa prerrogativa assistisse ao governador, também deveria assistir aos prefeitos. Este tribunal da 4ª região, quer dizer, aquele tribunal da 4ª região, agora fiquei meio confuso, mas o tribunal da 4ª região recentemente afastou vários prefeitos do Paraná e nunca se cogitou de uma autorização da Câmara de Vereadores para esse processo. Me parece que o que fundamenta essa excepcionalíssima regra de proteção da presidência é o fato do presidente ser o primeiro mandatário, o chefe máximo da nação, chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública federal. Então, o princípio da simetria realmente não constrói essa solução exculpatória que a defesa quer construir. Muito menos o faz o princípio da separação dos poderes. A regra é que todas as pessoas podem ser responsabilizadas e o governador já tem uma proteção suficiente ao contar com um foro privilegiado num órgão nacional, nem sequer um órgão local, é um órgão do Poder Judiciário Nacional, que é o Superior Tribunal de Justiça. E muito antes, pelo contrário, se a gente pensar em princípio da separação dos poderes, a gente teria que pensar numa perspectiva de federação, e nós estaríamos permitindo que uma Constituição estadual impusesse uma condição de procedibilidade a um tribunal federal, um tribunal nacional, como é o Superior Tribunal de Justiça. Então, tampouco o princípio da separação dos poderes se aplica nesse caso. Por fim, já dito que não se aplica, vamos ao argumento em contrário, o argumento que a defesa sustenta que a inafastabilidade da jurisdição não seria violada. De novo, aqui a conexão é com o princípio republicano, todos são iguais perante a lei, esse favor seria odioso e inaceitável perante o nosso ordenamento jurídico. E ele dizer que poderia ser processado num segundo momento, depois que saísse do mandato, não é uma explicação suficiente. Isso criaria uma justiça tardia. Justiça tardia não é justiça data máxima vênia. E isso anularia a possibilidade da utilização do direito penal para tutela, e tutela em tempo oportuno, em tempo imediato, dos bens jurídicos protegidos envolvidos. Transformaria o governador num capataz, alguém que pode fazer o que quiser, agir com violência, abusando do seu poder, sem nenhuma responsabilidade, desde que comandasse a Assembleia Legislativa. Feitas essas considerações, o Ministério Público tem por totalmente rebatidos os argumentos da defesa, confia na rejeição da preliminar, que ainda nem foi ouvida, mas já sabemos que virá, e, demonstrados os demais pressupostos, confia no recebimento da denúncia sem necessidade de autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao nobre defensor. E aí, o pessoal da defesa? Ó, eles...
A defesa vem tomar o seu lugar. Obrigado, Excelência. Como a preliminar envolve legitimação democrática, eu prefiro falar em pé e me dirigindo a todos os co-cidadãos que aqui se encontram. Bom, de todo modo, a nossa proposta, enquanto integrantes da defesa, é uma proposta de desconstrução de várias pré-compreensões que fazem parte do nosso dia a dia, da maneira como nós até encaramos a chamada tripartição do poder. E também algumas desconstruções de premissas. Primeiro, que nós entendemos que nós não estamos falando de instituição de privilégio algum. Nós estamos falando de prerrogativas inerentes a um cargo, e não privilégios inerentes à pessoa que eventualmente e transitoriamente ocupa esse cargo. Nós também afirmamos que se trata de uma condição de procedibilidade não implica impunidade. Nós não devemos pressupor que determinada condição de procedibilidade implica, de modo necessário, impunidade. A condição de procedibilidade que nós defendemos nada mais é do que a garantia de estabilidade no contexto da representação popular, que nesse caso nem é proporcional, é uma representação popular majoritária. E por artifícios constitucionais, majoritária com maioria absoluta. Representação popular pela maioria absoluta dos eleitores. E também nós gostaríamos de afirmar, por mais que isso possa soar ofensivo para alguns, que o judiciário não tem legitimidade equivalente ao executivo e ao legislativo. A legitimidade democrática, que envolve poder executivo com maiorias absolutas, por mais que artificiais e em dupla votação em muitos casos, e ao judiciário, é incomparável à legitimidade democrática que envolve o judiciário. Daí a necessidade de autorização. E por que nós afirmamos que o Poder Judiciário brasileiro não tem a mesma legitimidade democrática que os poderes legislativo e executivo nas três esferas, nacional, estadual e municipal? Porque a história não é de hoje. Nós todos aprendemos que o poder é tripartido entre judiciário, legislativo e executivo. E todos nós aprendemos isso a partir de traduções de um autor muito conhecido chamado Montesquieu. E agora, me aproveitando, Excelência, do artigo 489, inciso 4, do novo Código de Processo Civil, cuja aplicação, por analogia, nós entendemos plenamente viável, nós vamos chamar o debate não para Montesquieu, em português, traduzido para Martins Fontes, que nós todos conhecemos, mas para Montesquieu original, manuscrito, que é passível de se encontrar na internet, em bibliotecas francesas, em francês, que no livro 11, capítulo 6, não fala em tripartição dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo, mas sim a tripartição do poder entre executivo, Câmara Alta e Câmara Baixa dentro de um sistema bicameral legislativo. Isso porque nesse capítulo, que todos nós lemos as traduções, ele está a comentar a Constituição inglesa, um local, um país que ele tinha passado 2 anos antes para finalizar o espírito das leis. Ele atribui ao executivo e ao legislativo a expressão pouvoir, poder, e a judiciário ele atribui a expressão puissance, potência. Analisando comparativamente o original de Montesquieu com o original de John Locke, que também era um outro comentarista 50 anos antes, só que da experiência inglesa pós-Bill of Rights, o que se está a dizer é que o modelo inglês é uma relação entre rei, nobreza e povo. Rei, Câmara Alta, Lordes e povo, Câmara Baixa. Montesquieu, no mesmo capítulo, chega a mencionar que o judiciário nada mais é do que uma puissance, uma potência capaz de julgar casos particulares
E os juízes são os bocas da lei, isso todos nós sabemos. Por que os juízes são bocas da lei? Porque eles servem para julgar casos particulares e são sorteados preferencialmente com exercício do trabalho de forma temporal, provisória, ao modo de Atenas. E quando ele faz essa menção, nós fomos a política de Aristóteles. E Aristóteles, da mesma forma como os outros dois, distribui o poder entre rei, nobreza e povo. O judiciário, o poder judiciário, o poder de julgar, serve para solucionar casos concretos mediante sorteio para casos determinados. Onde é que o judiciário se torna poderoso e quando que isso acontece? Quando os americanos, que chamavam Montesquieu de oráculo, 60 ou 70 anos depois da publicação da primeira edição do Espírito das Leis, importam um modelo para os Estados Unidos da América, para uma federação que estava se inventando, que o mundo não conhecia ainda, e o judiciário só se tornou poderoso da forma parecida como nós o conhecemos, porque ele servia para a defesa dos interesses do todo, da federação que se inventava naquele momento. A Justiça Federal Americana, os juízes vitalícios e nomeados pelo presidente da República, serviam para defender os interesses da federação, em relação aos interesses dos Estados federados que eventualmente lhe fossem contrários. E onde é que entra a nossa história nesse contexto? Se nós formos buscar a nossa primeira Constituição Republicana, e os comentaristas de época, como Carlos Maximiliano, nós vamos entender que a nossa Constituição Republicana, o nosso modelo federativo, é cópia do modelo federativo norte-americano. Tanto é que Rui Barbosa chega a mencionar que ele, além da autoridade de constituinte, de elaborador do texto constitucional, poderia dizer que todos nós seríamos tributários não a Montesquieu, mas a Madison e Jefferson, os Founding Fathers, 2 dos 3 Founding Fathers da Constituição Americana. Pois bem, e onde é que entra o Supremo Tribunal Federal da época, a criação da Justiça Federal Brasileira que surge na Primeira República, para a defesa dos interesses da Federação em relação àquelas decisões dos Estados-membros que lhe fossem contrárias. Artigo 2º, a linha B, do Decreto 848 de 1891. Pois bem, por que nós estamos mencionando tudo isso? Porque nós afirmamos que o Poder Judiciário não tem a mesma legitimidade democrática do que os poderes Legislativo e Executivo. É claro que nós estamos efetivamente, como disse a acusação, defendendo a aplicação de uma regra que não existe. Ela não existe e não teria como existir. O princípio da simetria aparece em dois episódios da nossa Constituição. O artigo 25 que diz: os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Mas nós também encontramos um outro dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias, que diz algo mais forte. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Obedecidos os princípios destas. O princípio que nós estamos defendendo é a estabilidade democrática a ser decidida num diálogo entre executivo e legislativo. O judiciário só deve interferir acaso o contexto político legitimamente eleito compreenda que isso deve ocorrer. A grande maioria das constituições da nossa República, dos estados da nossa República, prevêem a necessidade de autorização para fins como condição de procedibilidade. O Estado XX não. Nós defendemos que o Estado, apesar de obrigado pelo artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias, não poderia agir dessa forma. E o fez de maneira legítima. Por quê? Porque a competência é do Superior Tribunal de Justiça, uma corte da Federação. Como poderia uma Assembleia Nacional Constituinte ou um poder constituinte decorrente, que é o estadual, limitar a competência de uma corte nacional, com jurisdição nacional? E é por isso que nós afirmamos que aqui nós estamos prestigiando a jurisdição nacional e nós solicitamos na jurisdição nacional a interpretação conforme a Constituição do dispositivo constitucional estadual que não prevê a condição de procedibilidade. Por 2 argumentos. Primeiro,
pelo tratamento isonômico entre todos os governadores. Os estados são iguais. Prova disso é que todos têm o mesmo número de representantes que defendem seus interesses na Câmara Alta Nacional, que é o Senado Federal. E segundo, porque isso prestigia a legitimidade democrática de todos os atores envolvidos num processo que é, acima de tudo, a defesa da administração e da legislação por parte daqueles que nós elegemos. Era isso. Muito obrigado. Muito bem. Não vai dar para conceder réplica e tréplica por um fundamento muito bom, né? Está próximo da hora do almoço, né? Então, eu vou passar a palavra direto para os julgadores. Quem gostaria de fazer alguma observação? Como votariam? Até devo dizer que os argumentos de acusação e defesa superaram em muito a minha sugestão muquirana aqui dos casos, né? E foram de muita profundidade. Ficaram convencidos? Eu gostaria de dar os parabéns para o Daniel e para o Fabrício, e vou dizer que aqui a turma do Fundão vai votar em peso com a defesa. É isso aí. Muito bem. Todos vão seguir o voto, né? E quem se convenceu pelos argumentos da acusação? Vai lá, diga. Agora eu só faço uma ressalva. A atuação dos dois foi excelente, né? Mas existe uma diferença entre retórica e argumentação, né? A argumentação busca o convencimento racional, né? A retórica, a persuasão, a palavra já diz, né? Pela deusa suada, né? Persuada, ou seja, vale elementos emocionais, né? Vale tudo. Agora, o convencimento é vencer junto, né? O convencimento é racional, né? Então, apesar de também elogiar a atuação de ambos, retoricamente, né? Nós temos que usar critérios racionais, né? De convencimento. Quem não concederia essa condição de procedibilidade, não reconheceria? Tem que fundamentar. Você está como juiz. Não, você é do grupo, né? É do grupo. Alguém que não estava nos grupos convencemos alguém do grupo deles, ó, então. Olha. Esse é um... Constitucionalistas aí, que eu sei que há vários aí. Estão tudo com medo de falar, né, de política. Com fome, cara. É fome também, né? Essa é uma questão bastante complicada e que essa sim, né, é um caso que está na ordem do dia, né? O STJ pediu essa autorização por 8-6 e os precedentes que existem do Supremo, eles parecem não dizer um caminho assim muito claro sobre se o caso era de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, né, se essa exigência era de reprodução obrigatória, ou se haveria uma liberdade dos estados, que no caso das ações que conheceu, de estabelecer essa autorização. Tiago, qual é a tua opinião sobre esse caso aí? Eu voto com a maioria. Qual é a maioria, que eu nem identifiquei? Eu voto com o pessoal do Fundão. Pessoal do Fundão fazendo jurisprudência. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, eu acho que foi bastante produtivo. Alguns casos aí, nós estamos disponíveis se vocês quiserem problematizar e até criticar e sugerir para os próximos eventos. Muito obrigado, então.